Bem, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Bem, esses dias eu tenho sido questionado por alguns irmãos que pretendem ingressarem em faculdades para cursarem um curso de bacharel em teologia. Para início de conversa, pessoalmente eu acho isso extremamente louvável. Essa é uma decisão que para mim é uma decisão que vem do céu. Mesmo porque nós vivemos dias onde a palavra de Deus tem sido alvo dos mais diversos ataques. E entre os mais graves está relacionado quanto à sua falibilidade. E aí vem muitas dúvidas sobre essas faculdades. Um curso de 4 anos, e em alguns casos mais um de prática, não é verdade? E aí entra também a questão de seminários teológicos, sim, porque no caso, as faculdades, elas não carregam bandeiras de nenhuma denominação, de nenhuma instituição. E muitas vezes somos instruídos por professores que sequer professam a mesma fé que nós. E quanto a esse caso, nós devemos ter muito cuidado. Já nos seminários, algo também diferente acontece, pois geralmente é instruída pela própria igreja e dificilmente os seus alunos não são seus próprios membros, já com o intuito de seguirem a carreira ministerial dentro de suas próprias denominações. Mas aí nesse caso entra também outro problema sério. Por nem sempre, queridos, os usos e costumes, os dogmas de algumas denominações seguem verdadeiramente as diretrizes a qual a Bíblia ensina. Nós vemos hoje em dia muitas igrejas fazendo uso dos usos e costumes e dizendo que são doutrinas, e usando doutrinas e dizendo que são usos e costumes. Nós vemos assim uma certa confusão. E aí nesse caso é justamente aonde entra essa vontade de cada um de vocês, a minha também já foi um dia, de fazer teologia, de aprender mais, entender mais sobre a Bíblia. Nem sempre usos e costumes e dogmas dessas denominações, elas vão ser as mesmas que você aprenderá dentro de uma faculdade. Entenda bem. Os usos e costumes são algo relacionado à igreja a qual você faz parte. E lá na faculdade, por ela não carregar nenhuma bandeira, às vezes você vai estranhar os ensinamentos que você vai receber ali. Bem, mas vamos lá. Primeiramente, nós temos que saber o que é ser um bacharel em teologia. Olha que eu vou te falar algo. Isso é algo meio difícil de ser respondido. A meu ver, é mais fácil eu dizer o que é não ser um bacharel em teologia. Não ser um bacharel em teologia é não ser uma pessoa ignorante quanto às palavras, quanto aos ensinamentos, quanto àquilo que Deus quer que nós saibamos. Isso é não ser um bacharel em teologia. Muitas das vezes, queridos, as pessoas, quando se formam em bacharelado, porque existe o bacharelado para aquele que bacharelado em direito, bacharel em direito, aquele que vai ser advogado, mas no caso aqui nós estamos falando sobre o bacharel em teologia, bacharel sobre aquele que vai estudar sobre Deus, que verdadeiramente já é algo um pouco mais complicado, mas eu vou falar um pouco disso mais na frente. Primeiramente, vamos saber qual o significado dessa palavra, bacharel em teologia. Bacharel já é algo mais fácil, né? Bacharel
o significado é uma pessoa formada, é um bacharel, é um bacharelado, é uma pessoa graduada. Já a teologia, ela vem de duas palavras gregas que juntas, né, formam essa palavra teologia. A primeira parte é theo, que em português vai significar Deus. E a segunda é logia, essa palavra grega que significa estudo. Logia, logia, algumas pessoas chamam de logia. Eu, particularmente, eu acho que seja logia. Bem, à primeira vista, como eu estava falando ainda agora, parece que quando nós chegamos a esse denominador comum, a esse significado dessas duas palavras, então nós podemos chegar e pensar logo verdadeiramente que então é o estudo sobre Deus. É uma pessoa graduada, é uma pessoa formada em estudo sobre Deus. Mas, como eu estava falando ainda agora, não é bem assim. Deus não pode ser objeto de nossos estudos, nem mesmo da teologia. Ou seja, ele está muito acima de qualquer um dos instrumentos rudimentares criados pelo homem no que diz respeito a pesquisas sobre Deus. Mas ao mesmo tempo, se nós não estudarmos Deus, qual seria o objetivo da teologia? Bem, a teologia, ela vai procurar as afirmações sobre Deus em cima de os ensinos sobre expressões de fé. A teologia vai pesquisar, vai estudar, vai analisar o que se falou e o que se escreveu sobre Deus. A teologia vai abraçar ali o ramo da hermenêutica, que para mim particularmente é algo assim tremendo, que é você poder ler uma palavra e você verdadeiramente interpretar ela à luz da Bíblia, porque o que acontece muito é as pessoas tirando textos fora do contexto, sabe? E ali já vai se tornar um pretexto, e muitas das vezes nós vemos que através de um versículo pessoas têm chegado a montar até mesmo seitas. Para você que não sabe, não se espante, mas a mãe das seitas é a Bíblia. Você sabia disso? Pois é, então a teologia incorre nesse sentido. Quer dizer, você pode muito bem usar a Bíblia em um sentido bom, você pode pegar a palavra de Deus e usar ela ali como uma regra, como fé prática, para praticar o bem, praticar boas obras, ou você também pode usá-la, como nós vemos muito aí, muitas pessoas tendo verdadeiras instituições de seitas, trazendo os ensinamentos errados. E nós vemos a quantidade de pessoas dentro dessas igrejas achando que esses ensinamentos são ensinamentos corretos. Então, muito cuidado mesmo. Nós temos que entender que aprender teologia é para que nós venhamos pô-la em prática, mas da forma certa, da forma correta. Para mim, em particular, a teologia ela deve ser prática, porque para mim é na prática que se pratica a teologia. Eu tinha um professor, quando eu fiz um seminário na minha igreja de 2 anos, assim, um pastor assim que tem o meu respeito por ser um homem verdadeiramente de Deus. E ele dizia assim para mim, ele dizia assim, cuidado com a faculdade, essas faculdades de teologia, porque dessas faculdades, se você não abrir o seu olho, você vai sair de lá descrente, você vai sair de lá crendo muito mais no diabo do que crendo em Deus. E verdadeiramente isso é uma verdade. Eu não quero esconder isso de você que pretende cursar
o curso de bacharel em teologia. Mas aí entra o discernimento. Qual é o discernimento? Primeiramente, o discernimento é que ninguém quer fazer um curso de bacharel em teologia se ele não está enganjado em uma igreja, em uma denominação, em uma instituição. Se ele não estiver dentro de uma igreja, ele não tem essa vontade de fazer o curso de bacharel em teologia. Mesmo porque quem almeja, e como o Tiago diz, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja para a sua vida. Por quê? Porque quem faz teologia, geralmente, ele quer seguir a carreira ministerial. Então, quando ele tem esse sentido, tem esse pensamento de seguir a carreira ministerial, qual é a dele? Ele sempre vai estar atento àquilo que ele vai ouvir na faculdade. Nem sempre ele ouvirá algo que ele aceitará. Nem sempre ele ouvirá algo que, ao ver dele, será correto. Muitas das vezes, os professores que nós temos dentro de faculdades, na área de bacharelado em teologia, muitos dos professores não professam nem sequer da mesma fé que nós professamos. Ainda mais quando é muitas das vezes na área de psicologia, na área de filosofia. Querido, geralmente nessa área, história, geralmente nessas áreas, geralmente são pessoas que verdadeiramente nem crentes são, a verdade é essa. E essas pessoas, muitas das vezes, quando você está na sala de aula, eu acho até isso engraçado, mas é uma verdade, que muitos deles dizem assim, olha, quando tu for responder a prova, não vai responder como o teu pastor lá ensinou, porque tu é ovelha lá. Aqui tu é um universitário, aqui tu tem que responder a prova consoante aquilo que eu estou te ensinando. São coisas que você, ao término, quando você responde, você deixa lá mesmo, e ali você esquece. Porque muitos desses ensinos são ensinos altamente heréticos, são ensinos altamente errados. Errados no ponto de vista do cristão, não errado no ponto de vista ao qual você está aprendendo. Porque ali você está aprendendo, e quando você está aprendendo, você tem que ver os dois lados da moeda. Por isso é que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que ele diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Ou seja, você não vai descartar os ensinamentos de umas pessoas dessas, porque verdadeiramente são pessoas inteligentes, são pessoas que têm uma bagagem, embora não seja uma bagagem, vamos dizer assim, num patamar de 100% que você vai absorver, mas 80%, 90% do que eles estão lhe ensinando são coisas verdadeiras que você pode pôr em prática. Existe, queridos, versículos que são chaves para aquelas pessoas que desejam fazer bacharel em teologia. Jesus, em todo o seu ministério, Jesus foi uma pessoa didática. Jesus, ele foi um verdadeiro professor de teologia. E eu quero dizer que, na prática, ele foi muito mais professor. Ele tinha as partes teóricas, com certeza, quando você lê ali as parábolas, você vê ali as partes teóricas dos seus ensinamentos, mas quando você vê ele confrontando os fariseus, os saduceus, os amorreus não, porque amorreu já tinha até morrido, não é verdade? Mas quando você vê ele confrontando ali todos os nossos eus, você vê ali como Jesus, ele colocava em prática os ensinamentos que ele tinha do alto, os ensinamentos que ele tinha do Pai. E eu quero dizer que existe, queridos, versículos que para mim são versículos chaves para aquelas pessoas que almejam ingressarem em faculdades ou ingressarem em um seminário. Primeiramente, pense
que o final, como diz a palavra do Senhor, o final de uma coisa é melhor do que o seu começo. Não entre para ficar pelo meio do caminho. Não entre simplesmente. Deixa eu te falar alguma coisa aqui. Muitas pessoas, queridos, hoje em dia nós vemos muitas pessoas estudando a Bíblia para encontrar erros na própria Bíblia. Nós vemos isso. Nós vemos muitas pessoas lendo a Bíblia com o intuito de confrontar pastores, de confrontar irmãos, de entrar em verdadeiros embates. Mas não é assim, porque o embate de um cristão vai ser sempre um embate buscando o ensinamento e o aprimoramento das pessoas. Mas isso de forma coerente. Muitas pessoas não entendem. E às vezes, até mesmo pastores ou irmãos, às vezes ficam até com o pé atrás quando sabe que você é uma pessoa formada, que você é uma pessoa que você entende daquilo que está sendo feito dentro da igreja, que você é uma pessoa que você tem conhecimento daquilo que Deus escreveu na sua palavra, daquilo que está implícito na palavra de Deus. Então eu quero dizer que em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 13, o Senhor ele nos diz assim: ouve, filho, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da soberba te ensinei, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Para mim, verdadeiramente, esse é um dos capítulos chaves para todo aquele que busca, se formar em bacharel em teologia, se formar num estudo profundo sobre Deus. O problema de muitas pessoas, o problema de muitos irmãos hoje em dia, é que nem almejam, assim como vocês que me escreveram, como me pediram para fazer esse vídeo, estão fazendo, nem almejam alcançar, fazer um curso de bacharel em teologia. Como essas pessoas, além de não almejarem nada disso, nem sequer as pessoas têm coragem de ler a Bíblia. Que todos nós, mesmo sem sermos teólogos, sabemos que é regra de fé e prática para todo cristão. Mas para todo cristão que a lê, para todo cristão que a busca, para todo cristão que tem um tempo, que tem um devocional com o Papai do Céu. E não são todos os irmãos, não são todos os crentes que têm verdadeiramente esse devocional com o Senhor. Não são todas as pessoas. Nós vemos muitas pessoas indo para as igrejas, quando chegam em casa, jogam ali a sua Bíblia do lado e não a leem, não a abrem, não procuram se aprofundar mais um pouco.
Queridos, se existe algo para nós que procuramos a cada dia mais e mais aprendermos de Deus, é porque nós, queridos, estamos embargados, nós estamos sob, vamos falar assim, nós estamos sob uma palavra de Deus que está lá em 1 Pedro 3,15. Todo aquele que busca aprender, muitas das vezes ele nunca nem prestou atenção nesse livro, nesse capítulo, nesse versículo, mas ele está sob esse versículo, 1 Pedro 3,15. A palavra do Senhor diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Muitas das vezes, as pessoas, já têm tantos e tantos anos já de crentes, mas são pessoas que verdadeiramente não conseguem tirar a dúvida de ninguém. São pessoas que, mesmo estando ali há tanto tempo dentro da igreja, mas só usam a Bíblia simplesmente naquele momento de ouvir o culto. Não se aprofundam verdadeiramente nas Escrituras. E a pessoa não se aprofundar, um crente não se aprofundar verdadeiramente nas Escrituras, verdadeiramente ele está assumindo sobre si a culpa de que, se em algum momento alguma pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus chegar diante dele e fizer uma pergunta, ele não vai saber responder. Não vai saber responder. E a palavra do Senhor aí foi muito clara. Ele diz que nós devemos nos santificar em Cristo como Senhor, com o Senhor em nosso coração. Você está entendendo? Santifiquem Cristo como Senhor em nosso coração, para que nós estejamos preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Tem uma frase de um escritor, quando eu estava na faculdade, eu gostava de ler umas frases dele, e uma assim me marcou e eu sempre guardei ela, como algo assim que deve ser como que taxativo na vida de quem quer fazer bacharelado em teologia. Aprender e pôr em prática. E saber que Richard Baxter, ele dizia assim, que rejeitar o estudo, preste bem atenção, rejeitar o estudo sob o pretexto da suficiência do Espírito é rejeitar a própria Escritura. Talvez não precisasse nem eu te explicar, mas eu vou te dizer algo sobre isso que ele acabou de falar. Nós vemos muito isso dentro da igreja. Pessoas totalmente despreparadas, assumindo lugares atrás dos púlpitos e muitas das vezes, queridos, sendo aclamados pelas pessoas. Verdadeiramente, eu, você ou qualquer uma pessoa que almeja aprender mais, sabe que verdadeiramente o Espírito de Deus, ele nos traz suficiência. Ele é tudo sobre nós, sobre nossas vidas. Mas eu quero dizer o seguinte: se você naquele momento, você não preparou um esboço, você não estudou, como você poderá levar uma ministração dessa? Como você poderá pregar a palavra de Deus sem fundamentos? Queridos, é muito fácil, muitas das vezes nós chegarmos e acharmos que pregar é fácil, mas não é fácil, não é nada fácil, não tem nada de fácil. Tem que ter um momento para com Deus.
tem que ter aquele momento de intimidade para com Deus. Veja, muitas igrejas estão perdendo o foco do final da escada. Muitas. Agora há poucos dias eu vi aí eu vou falar o nome da denominação porque foi escancarado na internet para todo mundo ver, a Igreja Presbiteriana, lá nos Estados Unidos. Que o que ela fez? Ela abriu suas portas e está aceitando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Verdadeiramente, queridos, ali há teólogos dentro daquelas igrejas ali. Mas o pior é quando há um teólogo, como eu lhe falei, usando a Bíblia para instituir seitas, instituir ensinamentos falsos, pregar verdadeiras heresias. Sabe? Muitos teólogos, hoje em dia eu espero que não seja o caso de vocês que estão agora entrando agora nessa faculdade, mas muitos teólogos renomados de nomes estão se aliançando com o diabo. E aí, queridos, entra outra grande pergunta, as quais um irmão me fez, aqui antes me fez sobre, um dos que me fez a pergunta, que me questionou sobre fazer esse curso de bacharel em teologia, né? Qual a igreja verdadeira? Me perguntando, qual a igreja verdadeira? Para começar, a igreja verdadeira, para todos nós que temos o Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós sabemos que a igreja verdadeira é a igreja do Senhor. Mas agora, falando de denominações físicas, não é verdade? E não as espirituais, que somos nós, as pessoas estão confusas por saberem qual as igrejas que entrarão, que eles adentrarão dentro de suas cidades. Aí entra você. Aí entra você, que nesse momento está decidido a cursar uma faculdade de bacharel em teologia. Entra você querendo saber mais, entra você procurando entender mais, e quando você tiver esse entendimento, cabe a você passar esse entendimento. A palavra do Senhor é tão incrível, isso que eu acabei de falar. A palavra do Senhor fala lá no livro de 1 Coríntios 14:10. A palavra do Senhor diz ali que há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, quando você se forma, quando você passa a entender, quando você passa a interpretar verdadeiramente a palavra em cima daquilo que ela verdadeiramente está dizendo, você vai dar um sentido para aquilo que você está ensinando. Da mesma forma, é as pessoas que querem passar algo errado. Você está me entendendo? Um pai, quando ele é um delinquente, o pai, quando ele é um marginal, quando ele vive no mundo anti-lei, quando ele vive às margens da lei, verdadeiramente esse cidadão, esse elemento, ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar coisas ruins para os seus filhos, não é verdade? A mesma coisa é você, quando você se forma. Então você vai dar sentido àquilo que você está ensinando. Olha, não se ofendam com o que eu vou dizer, mas muitos irmãos e até mesmo pastores, entende o que eu vou te falar, te criticarão. Alguns eu entendo que será por pura ignorância, e outros por verem em você um oponente que sabe quando não se está usando verdadeiramente os ensinos bíblicos corretos. Mas eu sempre digo,
Se a pessoa está se ofendendo, é porque ela mesma tem dúvida quanto ao que ela está ensinando ou pregando. É claro que sempre vai existir divergências de ideias, claro e evidente. Mas na teologia, eu quero que você entenda isso. Isso tem que ser em grau mínimo, pois nas muitas contradições e divergências de ideias, com certeza haverá heresias em um dos lados. Um dos lados vai estar mentindo em relação às escrituras sagradas. Hoje nós vemos pessoas querendo ser politicamente corretos. Eu não vou te dizer o que é ser politicamente correto. Pesquise o que é ser politicamente correto. Mas eu quero te dizer algo, que quando ser politicamente correto se torna mais importante para um crente do que ser biblicamente correto, queridos, ele perdeu o sentido do verdadeiro evangelho. E é nesse sentido que a teologia vai te ensinar justamente a você estar nadando contra esses falsos ensinamentos. Vai te ensinar você a estar nadando contra a maré. Se no mundo, preste atenção que eu vou te dizer bem aqui, se no mundo falta amor, muito mais está faltando a interpretação correta das Escrituras. Muito mais está faltando a interpretação da palavra do Senhor. Coisa terrível, queridos, é a ideia de que nós cristãos, porque eu também me coloco no meio, mas a coisa terrível é a ideia de que nós cristãos podemos servir a Deus do nosso jeito. Muitas pessoas estão sendo atraídas para a igreja de forma errada, por um evangelho raso, por um evangelho que verdadeiramente, mesmo sendo raso, mas muitos irmãos se afogarão nessas águas rasas, sabe? Porque serão irmãos extremamente frios, serão irmãos que entenderão que para estar numa igreja tem que aparecer. São irmãos que eles vão entender que para estar na igreja eles têm que estar com o violão. Agora teve uma campanha lá na igreja, a qual um pastor, ele disse o seguinte, que o púlpito temos que ser nós. Queridos, aquilo é uma verdade. Nós temos que ser o púlpito, e um púlpito andarilho, um púlpito que anda, não é um púlpito parado, um púlpito estagnado. Nós temos que ser o púlpito aonde nós estivermos. Verdadeiramente, nós devemos entender que se há uma coisa que hoje em dia as pregações evangélicas andam fazendo, é justamente diminuindo o tamanho de Deus e aumentando o tamanho do homem. Hoje nós temos grandes seminários, mas verdadeiramente quando terminam esses seminários, esses congressos, as pessoas estão da mesma forma de que quando entraram, às vezes até piores. Pessoas que verdadeiramente não entenderam, não abraçaram, sabe? Então isso é muito sério nos dias de hoje, dentro das igrejas. Queria Deus, eu creio assim, que toda a sua igreja procurasse fazer um curso de teologia, aprender mais sobre Deus, entender mais de Deus, ter uma intimidade maior com Deus, ter um devocional constante com Deus. Queridos, lembre-se, se você não respira teologia, você ainda não conhece a Deus. Eu não estou dizendo aqui para você que é para você ir fazer um curso, para você ir para uma faculdade, para você ir para um seminário, fazer um curso de bacharel em teologia. Eu não disse isso. Eu te disse o seguinte: se você não respira
teologia, você ainda não conhece Deus. Te lembra do que eu falei do que significa teologia? Pois é. Teologia, queridos, se você não pode estar sentado lá no banco de uma faculdade ou na sua igreja fazendo um seminário, está bem aqui tua teologia. Essa é tua teologia. Aqui, ó. Lê ela, que ela te esclarecerá. E se você tiver alguma dúvida, queridos, procure um irmão, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de nós temos um irmão que está do nosso lado, que são pessoas mais sábias. Por exemplo, aqui na minha cidade de São Luís do Maranhão, eu gosto muito de assistir o programa que passa todos os dias ao meio-dia, na Roda dos Esclarecedores. Sabe? Vejo ali pessoas extremamente sábias nos conselhos que dão, pessoas que você vê que são pessoas estudadas, pessoas que verdadeiramente se aprofundaram. Agora, se eu te dizer que eu concordo com tudo que é dito, eu estaria mentindo. Não concordo com tudo, mas tudo ali que é dito ali, que eu vejo ali que vem de Deus, proveitoso, daquelas pessoas ali que verdadeiramente são pessoas sábias, eu abraço e trago para mim. Por quê? Porque eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, mas os ensinamentos têm que acontecer. E nós, a cada dia que passa, nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. É como a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o dia a dia. Lembre-se do significado da palavra, mais uma vez eu te digo, teologia. E boa sorte, queridos, dessa nova empreitada. E eu quero te dizer, seja mais um bacharel em teologia. Aprenda e ensine aquilo que Deus quer que você aprenda e aquilo que Deus quer que você ensine. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.